Pai, Senhor, irmãos, estamos aqui para mais um Minuto Devocional, nesse nosso domingo, dia 25. E hoje nós vamos estar meditando no texto de Neemias, capítulo 4, a partir do verso 7. Vamos ler o 7, o 8, o 9, o 14 e o 20. Diz assim, vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os adoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí o 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. E o 20. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Irmãos, aqui nesse texto, o povo de Judá tinha voltado do cativeiro e estava prestes a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Só que os povos ao redor, os samaritanos, os árabes, eles perceberam isso e se levantaram contra o povo. E aí, meus irmãos, já viu, o pessoal começou a ficar completamente desesperado, completamente preocupado, porque os inimigos estavam planejando atentar contra eles, né? E o líder daquele povo era Neemias, que ele tinha sido liberado pelo rei Artaxerxes para poder reconstruir as muralhas, né? Porque como nós já vimos alguns anos atrás, o Neemias era copeiro do rei e ele recebeu notícias de que Jerusalém estava completamente devastado e ele orou ao Senhor que permitiu que ele fosse reconstruir as muralhas, né? E durante esse período, os inimigos que se levantaram contra Jerusalém, ali contra o povo de Judá, eles queriam acabar com aquela obra porque eles odiavam o povo de Israel, né? E também odiavam ali ao próprio Deus. Então eles começaram a planejar, a maquinar ali o mal para que eles pudessem impedir que aquela muralha fosse construída. E aí, irmãos, nesse texto que nós lemos, nós percebemos que o povo, ele tomou 3 atitudes diante dessa ameaça que nós devemos tomar também no nosso dia a dia. A primeira ação que o povo tomou foi a oração. Se nós lermos aí no versículo 9, Neemias e o povo oraram ao Senhor para que eles fossem vitoriosos ali contra os seus inimigos. Porém, antes disso, no versículo 4, Neemias faz uma outra oração, né? Porque nesse capítulo de Neemias 4, foram 2 vezes que o escritor, que o próprio Neemias relatou que os inimigos de Judá estavam tentando planejar algo contra eles. E ele orou no versículo 4 e novamente ele ora no versículo 9. E, meus irmãos, é muito importante porque depois que Neemias faz essa oração, ele e o povo tomam a atitude de colocar guardas nas muralhas. Como a construção ainda não tinha sido finalizada, a muralha tinha muita brecha. Então, eles estavam completamente expostos àqueles povos que estavam querendo o seu mal, né? Então, a primeira atitude que Neemias e o povo tomou para poder lutar contra os seus inimigos foi justamente a oração. E a segunda é a confiança, que nós vemos no versículo 14 e no versículo 20. No versículo 14, Neemias vai dizer para o povo para que eles não tenham medo, para que eles se lembrem que Deus é grandioso e temível. E no versículo 20, ele diz que o Senhor lutaria por eles. Então, além da oração, o povo de Judá, que havia voltado do cativeiro, e Neemias, eles colocaram a esperança deles no Senhor. Certamente, irmãos, aquele povo que estava ao redor, ele era muito mais poderoso, estava muito mais preparado para uma guerra, muito mais preparado para uma batalha que o povo de Judá. Mas, através do direcionamento do Senhor, Neemias e o povo confiaram em Deus que Ele os protegeria, né? E a última atitude de Neemias e do povo é a própria ação, né? Eles agiram,
porque além de orar, além de confiar no Senhor, eles também colocaram guardas ali na muralha, né? O texto diz, que nós lemos ali no versículo 9, no versículo 14, e em todo o capítulo, que eu recomendo muito que os irmãos leiam, porque é uma história poderosa ali dessa época da reconstrução das muralhas, foi que além de orar e confiar, eles colocaram guardas nas muralhas, ou seja, a partir daquele dia, os homens trabalhavam metade do dia e na outra metade eles guardavam a muralha. E além disso, os próprios trabalhadores que estavam reconstruindo a muralha, eles trabalhavam com uma mão, eles colocavam os tijolos, eles repararam as muralhas e na outra eles tinham uma espada para se proteger. Então, irmãos, são 3 atitudes simples que nós vimos ali diante do povo de Israel e de Neemias, mas atitudes poderosas que proporcionaram para eles que eles conseguissem reconstruir aquela muralha. Ali mais ou menos no versículo 15, por volta do 15, do 16, ele diz que a construção da muralha foi concluída através dos esforços do povo e da guarda que o Senhor fez com eles. E aí, como que nós conseguimos aplicar isso, né? Porque eu tenho certeza que a casa de todo mundo aqui já está construída e não tem muitas pessoas com o intento de acabar com os seus planos, né? Mas, irmãos, é verdade que ao longo da nossa vida nós vamos passar por muitos momentos onde o nosso adversário vai se levantar, né? Na palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, né, mas contra os príncipes deste mundo. E muitas das vezes nós vamos estar passando por ameaças dos nossos inimigos, das situações que nós vamos passar durante a vida, né? E a primeira atitude que nós temos que imitar do povo de Israel é justamente a oração. Aquele povo, antes de tudo, antes de colocar os guardas, antes de confiar no Senhor, eles oraram ao Senhor. Irmãos, tenho certeza que após eles orarem, foi um direcionamento do próprio Deus eles colocarem os guardas, foi um direcionamento do próprio Senhor a forma com que eles agiram ali com os seus inimigos. E, irmãos, oração é relacionamento, oração é intimidade. Quando a gente ora, nós conversamos com o Senhor. É um ato de falar, mas também de ouvir. E diante dos problemas e das situações da vida, a oração vai nos direcionar para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, essa é a primeira atitude que nós podemos imitar ali do povo de Israel. E a segunda, como nós comentamos, é a confiança. Não adianta nada, irmãos, a gente orar e não confiar no Senhor. Eu não vou falar muito de confiança, que eu vou estar dando spoiler do culto à noite, né? Mas, enfim, a gente precisa confiar que o Senhor é aquele que luta por nós. O Senhor é aquele que, independente da situação, Ele está conosco e irá nos proteger, né? E se a gente ora, mas não confia, nós não temos paz, nós não conseguimos realizar aquilo que o Senhor quer, justamente porque nós não descansamos. E o povo de Israel, meus irmãos, eles tinham motivos para não descansar, porque além dos inimigos que se levantaram, depois o povo começou a se preocupar, os vizinhos, os amigos, a família começou olha, os inimigos vão chegar, começou a colocar pilha ali neles, eles começaram a ficar cansados da reconstrução da muralha, mas mesmo assim eles confiaram no Senhor. Neemias disse para eles se lembrarem que Deus era grandioso e temível, e eles colocaram a sua esperança no Senhor e prosseguiram. E assim nós também precisamos fazer, confiar no Senhor, orar, mas buscar nele a paz, buscar nele a certeza de que Ele nos ouvirá. E por último, irmãos, mas não menos importante, nós temos também que agir. O povo de Israel orou, colocou a confiança no Senhor, mas colocou a mão na massa também. Tem algumas situações na nossa vida que nós não vamos conseguir agir, que a gente só vai conseguir orar e confiar, porque o nosso braço não vai alcançar. Mas tem certas coisas, tem certos problemas, tem certas atitudes que nós conseguimos fazer. E não é questão de ajudar ao Senhor, porque Deus é soberano sobre tudo, Ele não precisa de ajuda. Mas o Senhor não nos chamou para sermos estáticos, não nos chamou para nós orarmos simplesmente esperando um milagre cair do céu, sem tomar uma atitude, né? A fé também, ela proporciona que nós participemos da obra do Senhor, segundo a sua vontade e o seu querer. Então, nas dificuldades, nas lutas, naquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos orar, precisamos confiar, mas precisamos agir num ato de fidelidade, num ato de confiança de que se o nosso Deus está conosco, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Ele quer que nós façamos, será feito, não pelo nosso poder, mas pelo poder deles. Então, irmãos, o livro de Neemias, como nós estudamos há alguns anos, é um livro muito bom. E essa história mostra que a oração, a confiança nele e a atitude de cumprir a obra do Senhor nas nossas vidas de maneira ativa é aquilo que nos ajuda a vencer tudo aquilo que nós temos para enfrentar. Então, essa é a nossa reflexão da manhã. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Amém?